Olá, tudo bem? Começando mais um vídeo, Diário do Aluno de Direito. Sou Jacob, aluno do terceiro semestre da Uninove. Hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu pude aprender na última aula de meios de soluções de conflitos, tá? Traduzindo, Processo Civil 1, tá? Com a professora Juliana Magatti. Vale sempre lembrar, não tenho propriedade de fala nenhuma e já dou os créditos ao material que eu vou compartilhar dos meus estudos com você. Os créditos são para a própria professora Juliana Magatti. Então são materiais que ela compartilha em aula, que ela ensina, as minhas anotações. Depois disso, eu faço uma releitura, procuro alguns conteúdos extra aula pela internet para fechar alguns entendimentos meus, monto esse conteúdo e compartilho com vocês. Tá aí o motivo também de muita leitura. Espero que esse conteúdo possa te ajudar, visão de aluno, do que acabou de aprender, tá bom? Vamos começar hoje falando sobre processo versus procedimento. Então, dentro do processo civil, existe o processo e existe o procedimento. Qual a sua diferença? Para contextualizar isso, para falar sobre processo e procedimento, vamos para alguns conceitos e soluções de conflito, tá bom? De soluções de conflito. Autotutela. Legítima defesa. Então, quando nós estamos falando de autotutela, as que são previstas, permitidas em lei, são a legítima defesa, autocomposição, conciliação entre as pessoas, heterocomposição, compensação e conflito. Aí o Estado irá dizer a solução, isso mesmo. O Estado é suficientemente forte para impor qualquer momento da coletividade e cumprimento da norma jurídica. O Estado tem força para cumprimento da norma jurídica, tá bom? Compete ao Estado, juiz, jurisdição, a solução do conflito de interesse. Apenas o Estado possui jurisdição, tá bom? Só o Estado, que é dentro do Poder Judiciário, que é emanada ao juiz no momento de sua aprovação no concurso da magistratura, olha só. Então o Estado, ele vai emanar esse poder de jurisdição ao juiz que passou no concurso de magistratura. O juiz, então, nesse caso, ele representa o Estado no momento de solução de conflito. A lei pune como ilícito criminal a autotutela. Ilícito criminal, né? Exceto legítima defesa dentro do Código Penal e a defesa de posse dentro do Código Civil. Existem regras de comportamento, existem para reger a vida, uma sociedade. Acontecendo uma desobediência, automaticamente alguém será prejudicado. Existindo a figura do prejudicado. Então, uma vez que existe a figura do prejudicado, a pessoa irá provocar, essa pessoa prejudicada irá provocar o Estado, tirar o Estado, o juiz da inércia, para uma intervenção, através de uma reclamação. O caminho do Estado juiz irá analisar a norma e aplicar. Daí, o que causou o prejuízo irá sofrer uma sanção. A sanção é uma consequência do prejuízo. Sanção poderá ser multa, indenização, cumprimento de uma obrigação. No direito civil, não teremos previsão de prisão, exceto no pagamento de pensão alimentícia. O Estado passou a editar normas e princípios regulamentadores do processo, por meio do qual se emite a regra concreta de uma conduta para solucionar a lide. Diferença entre lide e conflito. O que seria a lide e o conflito? Conflito é um dado sociológico que acontece a lide. Ou seja, para nós, o conflito é simplesmente um dado sociológico. Lide, vira lide. Quando vira lide? Quando apresentado o conflito em juízo, quando pedimos uma intervenção do Estado. O conflito se transforma em lide. Processo.
Quando o juiz recebe e valida o pedido de solução de conflito, a lide se transforma em processo. Então, conflito se transforma em lide, lide se transforma em processo. Exemplo, processo civil, ramo do direito que contém as regras e os princípios que tratam a jurisdição civil. A aplicação da lei, o caso, pelo Estado juiz, tá bom? O processo não é um bem, mas um meio de obter a solução de conflito. Norma jurídica, supremacia da lei, norma escrita, emanada pela autoridade competente. Norma processual, relações que se estabelecem entre os particulares que participam do processo. Norma processual só vai servir para os interessados, para as pessoas, para as partes do processo. A relação processual e o procedimento são inseparáveis. Então, eu tenho a relação processual e o procedimento são inseparáveis, ok? Importante entender a diferença, então, de processo e procedimento. Processo e procedimento não se separam em hipótese alguma da vida. Não se separam. Todas as vezes que eu falo de processos, eles caminham juntos, procedimento. Precisamos entender que o CPC traz para nós explicadinho qual a diferença entre um e o outro. Vamos aqui, ó, a professora trouxe um exemplo, a professora Juliana Magatti trouxe um exemplo muito interessante, que ela disse que também aprendeu de um outro professor. Enfim, olha, muito interessante. Pense em um ser humano. Pensou? Acabou de pensar. Ser humano. O corpo do ser humano. Agora pense no corpo do ser humano. Esse corpo aí, né? Peladinho, ele é o processo. Então, seu corpo é o processo. Então, pensa no corpo, é o processo, o ser humano. Então, quando colocar uma roupa, aí você vai lá e coloca uma roupa em você, no ser humano que você pensou, a roupa será o procedimento. Então, o processo nunca muda. E o procedimento? Roupa, pode mudar? Pode, eu posso trocar de roupa, não é verdade? Então, veja que se tivermos que sair pela rua pelado, pode? Não pode. Então tem que sair com uma roupa? Tem, porque na rua não pode sair pelado. Podemos trocar a roupa? Sim, procedimento. Mas e o processo? E o seu corpo muda? Não. Então o processo, gente, nunca muda. Processo é aquilo. Processo é o conflito que se transformou em lide, que se transformou em processo. É a discussão de um direito. Está na lei, não vai mudar. Agora, e o procedimento para se caminhar nessa lide, né, nesse processo, nessa lide que se transforma em processo? O procedimento vai se alterando de acordo com o tempo, as suas necessidades, ok? Temos o processo de conhecimento e o processo de execução. Só existem esses dois tipos aí de processo, tá? Processo de conhecimento, ele reconhece conhecimento, processo de conhecimento. Um processo de direito material. Aqui existe o direito material? E estará pedindo um reconhecimento. O processo de conhecimento, meramente declaratório, tem aí dentro do processo de conhecimento, a gente pode abrir ainda duas espécies, declaratório, três espécies, declaratório, condenatório e constitutivo. Declaratório, o objetivo principal é obter uma declaração do juiz sobre o assunto no qual há incerteza, como a existência de uma certa relação jurídica entre as partes. Processo de conhecimento condenatório. O objetivo principal é a aplicação de uma sanção. Processo de conhecimento constitutivo. O objetivo principal é constituir uma mudança jurídica no estado das coisas. Por exemplo, extinguindo a relação jurídica entre as partes. Aí um processo constitutivo. Processo de execução. Serve para satisfazer o direito reconhecido. Aqui estará pedindo a satisfação do direito reconhecido. Processo de execução, né? Você foi lá, fez o processo de conhecimento do direito, tá tudo certo. Aí rolou o processo, teve uma sentença, processo de execução. O reconhecimento dessa sentença. Acontecer a mudança de estado era desse jeito, virou daquele outro jeito, que foi o direito lesionado. Agora o Estado foi lá e falou, volta para o estado anterior, modifica, altera. A sentença vai determinar alguma coisa. Execução da sentença. Procedimento. Temos procedimento comum e especial. Procedimento comum. A criação da ação é pelo advogado. Ação de indenização por dano moral, por exemplo. Procedimento especial, tem lei própria e forma própria. No CPC, verá índice sistemático, inclusive. Verá que possui procedimento comum e um rol de procedimento especial. Daí adotamos o que
não está em procedimento especial e procedimento comum. Então a gente vai lá, olha, que nem o artigo 109 lá da Constituição, onde fala de justiça federal e estadual, lembra? Isso mesmo, é onde está lá na Constituição, no artigo 109. Tudo que está lá é justiça federal. E se não estiver? Residual da estadual. Aqui na CPC é praticamente a mesma coisa. Nós vamos olhar no CPC, na parte especial. Tudo que está lá é especial. E o que não estiver? É comum. Pronto. Exemplo, procedimento especial, ação de alimentos, está no rol de procedimento especial do CPC. Tem lei própria, não tem lei de alimentos? E forma própria. Ação de aluguel, tem lei própria, que é a lei do inquilinato, e está dentro do rol do CPC. Então é um procedimento especial. Procedimento comum é o que não for especial, será comum. Exemplo, ação de indenização, não tem forma própria, não tem lei própria, sendo neste caso o artigo 186 lá do Código Civil. Procedimento especial, tem lei própria, forma própria, e o que não estiver no rol de procedimento especial será procedimento comum. Então estamos com uma demanda para entrar com um processo civil. E agora? Ele tem lei própria, ele tem forma própria, é procedimento comum, é procedimento especial? Vou lá no Código Civil, no índice sistemático, procuro lá as questões especiais. A minha demanda estando lá é especial. Não estando lá, comum. Lembre-se que o processo e o procedimento sempre estarão juntos. Falamos lá do corpo e a roupa. Sempre estarão juntos. O processo de conhecimento reconhece um direito. O processo de execução satisfaz o direito reconhecido. O procedimento comum é a regra geral. O procedimento especial possui rol próprio, lei específica e forma própria. O procedimento é o modo pelo qual os atos processuais devem ser cumpridos. Procedimento é o rol que os atos devem ser cumpridos. Assim, ele está intimamente relacionado ao processo. E a não observância nos procedimentos, nos rols, nos prazos para se cumprir, pode até invalidar um processo, invalidar o corpo, invalidar o todo. Tá bom, gente? Então eu fico por aqui, espero que esse vídeo ajude a você, como está ajudando a mim também. Sempre lembrando, puder compartilhar alguma coisa, acrescentar, já mande aqui nos comentários e assim nós vamos ajudando uns aos outros. Muito obrigado, fico por aqui e até mais.